Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu trago um tema hoje que ele está no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, da segunda parte, que é Ocupações e Missões dos Espíritos. É um capítulo de 6 a 7 páginas, contém 27 perguntas. E eu separei algumas perguntas, pelo menos para dar um certo entendimento, mas antes eu gostaria de pensar sobre esse assunto por um ponto de vista. E a pergunta que eu me faço é: será que a nossa forma de viver aqui na Terra tem alguma influência nas ocupações que nos esperam lá no plano espiritual? Algum tempo atrás eu ouvi uma frase do Chico Xavier que, estudando esse capítulo, eu acho que ela se encaixa bem. Ele dizia o seguinte: a morte ou a desencarnação é a mudança de casa sem mudar a pessoa. Olha só, mudança de casa sem mudar a pessoa. E que o espírito desperta no além-túmulo não com aquilo que acumulou na matéria, porque a matéria é transitória, mas com aquilo que acumulou em termos interiores, ou seja, com seu patrimônio moral e intelectual, com suas virtudes. E com base nesse raciocínio, nos remete ao entendimento que, quando eu morrer, eu vou continuar sendo a mesma pessoa e vou ter as mesmas impressões. E faz sentido pensar que os nossos hábitos, as nossas preferências, a nossa natureza, tudo que aquilo que alimentamos, somados ao nosso patrimônio moral e intelectual, que tudo isso faz parte da nossa bagagem, que tudo isso compõe a nossa bagagem. Trazemos na nossa estrutura energética frequência vibracional que foi estabelecida através de experiências adquiridas de outras encarnações. E essa frequência, que também nos acompanha, revela a nossa condição espiritual e nos conecta a padrões de mesma faixa vibratória. Ou seja, vamos sintonizar seres de mesma frequência, que podem ser espíritos, podem ser planos dimensionais e podem ser situações que temos que passar. Tudo isso reflete uma realidade que nós mesmos criamos. Então, para reforçar o nosso entendimento, cada espírito vai realizar ocupações mais ou menos de acordo com a atmosfera plasmada durante sua vida física. Aquilo que predomina na nossa consciência acaba assim tendo influência direta nas nossas atividades que vamos encontrar lá no plano espiritual. E nós, o que pensamos a respeito disso? O que a gente imagina que o espírito faz? Às vezes temos uma ideia que o espírito fica à toa lá no plano espiritual. Por exemplo, aqueles espíritos mais elevados, a gente imagina que eles vão para um lugar bonito, maravilhoso, ficam lá curtindo as belezas do reino do céu, ficam lá passeando pelos bosques, pelos jardins, na companhia de amigos, familiares, ficam lá sentadinhos nos gramados, ouvindo os anjos tocarem harpas. Será que é isso que a gente imagina? E aqueles outros que não se comportaram bem, a gente já tem outra ideia, que eles vão para um lugar de suplício, de sofrimento, de penas eternas, ficam lá sofrendo até pagar por suas maldades. Quem não já ouviu aquela expressão muito conhecida: ah, aquele lá agora está queimando no mármore do inferno? Será que é isso mesmo que acontece? Então Kardec, quando questiona o plano espiritual sobre ocupações e missões dos espíritos, ele tinha como objetivo desfazer várias ilusões que nós trazemos ao longo do tempo, diversos conceitos de diversas civilizações
onde nós fomos construindo imaginações e crenças de como é a vida rotineira dos espíritos após a morte. E foi justamente essa intenção, de através do plano espiritual e de diversas mensagens, onde que os próprios espíritos nos contassem o que fazem e como é a vida no plano espiritual. E as informações que os espíritos foram relatando vai dando um raciocínio claro que ocupações e missões dos espíritos, tanto no plano material como no plano espiritual, obedecem a dois propósitos. O primeiro propósito é o propósito individual do espírito, de se auto-melhorar, de buscar o seu desenvolvimento, o seu progresso, e à medida que o espírito vai ampliando a sua consciência, ele vai podendo entender e compreender a sua nova realidade. Ele vai ficar frente a frente com a sua realidade. Ele vai poder, por exemplo, fazer uma avaliação da sua última encarnação, tudo gradual, mas ele vai poder fazer uma avaliação da sua última encarnação, ver o que foi positivo, o que ainda não foi resolvido, o que precisa de ajuste. E com isso ele vai buscar tarefas apropriadas ao seu desenvolvimento. Ele vai se ocupar de buscar essa melhoria, esse aprimoramento individual. E o segundo propósito, que além de se melhorar individualmente, eles também concorrem ao coletivo. Eles colaboram com o todo, fazendo a sua parte na harmonia do universo. Mais ou menos o que está acontecendo com a gente aqui nesse momento agora. Ao longo do dia, nós tivemos os nossos trabalhos, seja lá qual for, né? Se eu trabalhei na agricultura, na escola, no hospital, na indústria, as nossas tarefas de hoje no trabalho tem mais uma conotação de servir o coletivo do que alguma coisa individual para nós. Mas agora, à noite, nós temos uma ocupação, que aqui estamos, de buscar nosso desenvolvimento espiritual, buscar conhecimento, buscar ensinamento, para que a gente possa seguir adiante. E a gente não está vendo, mas nós estamos na companhia de muitos espíritos que vêm em estudo, em aprendizado, e espíritos que vêm em trabalho, que são os socorristas, são os tarefeiros que cuidam dos outros espíritos. Então, o trabalho no plano tanto espiritual como material, ele é contínuo, a atividade nunca para, né? E nós espíritos encarnados, nós somos todos iguais? Os espíritos dizem que não. Nessa mesma obra do Kardec, no capítulo 1, eles dizem que nós pertencemos a 3 ordens. Primeira ordem dos espíritos puros, segunda ordem dos bons espíritos, terceira ordem dos espíritos imperfeitos. E que essas ordens depois se subdividem em 10 classes para afinar a graduação. Então, se somos de diferentes graus, por enquanto não podemos realizar ocupações e tarefas, missões que ainda não somos capazes de realizar. Tudo deve ser gradual ao nosso tempo. E agora, separando algumas perguntas. Primeira, questão 558, é justamente essa. Os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? E os espíritos respondem que sim. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus do qual são ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa se comparada com as da terra, pois lá não estamos sujeitos à fadiga corpórea e nem às angústias da necessidade terrena. Aqui nós temos que trabalhar, correr, pagar os boletos. Lá no plano espiritual não é assim. Bom, se somos de graus diferentes, os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos,
eles também desempenham um papel útil no universo? Os Espíritos dizem que todos têm deveres a cumprir. Aí ele cita até um exemplo, uma metáfora. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício, tal como o arquiteto. Então, é cada um na sua, cada um com a sua evolução. Depois tem uma outra pergunta, relacionada também a espírito imperfeito, que ele fala assim, ó. Entre os espíritos, há os espíritos que são ociosos, preguiçosos, aqueles que não se ocupam de coisa alguma, de nada útil. Os espíritos respondem: esse é, porém, um estado temporário. Em algum momento, o desejo de progredir os impulsiona para uma atividade, tornando-os felizes por se sentirem úteis. Certamente há também entre os homens aqueles que vivem apenas para si mesmos. Ora, se a gente aqui na Terra tem uma conduta, e essa conduta a gente vai levar as mesmas impressões para o mundo espiritual, será que se eu for folgado aqui, vou querer ser folgado lá? Então vai chegar uma hora que eu vou ver que estou atrasado no desenvolvimento, vou ter que correr atrás. A ociosidade e a preguiça são veneno da alma, elas retardam o espírito no seu progresso e mais cedo ou mais tarde o próprio espírito percebe a sua perda de tempo. Na questão 570, Kardec pergunta: os espíritos compreendem bem os desígnios que estão encarregados de executar? Eles sabem bem o que estão fazendo, o que virão fazer? E os espíritos respondem: alguns sabem muito bem o que estão fazendo aqui, mas outros não. Esses, principalmente os espíritos inferiores, eles são como instrumentos cegos. Eles são utilizados pela espiritualidade superior sem se darem conta daquilo que estão fazendo, mas são sempre guiados. O que é ser missionário? Missionário é todo aquele que recebe a incumbência de realizar determinada coisa ou de promover para que ela se concretize. E no plano material, temos missões específicas? O que consistem missões específicas dos espíritos encarnados? Os espíritos respondem: instruir os homens, ajudar no seu adiantamento, melhorar as suas instituições pelos meios diretos e materiais. E aí ele cita outro exemplo, outra metáfora: aquele que cultiva a terra realiza uma missão tanto quanto aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, cada um tem a sua missão e cada um pode ser útil para alguma coisa. Lembrando que as maiores missões, ou as missões mais importantes, são destinadas a espíritos que são capazes, que Deus julga capazes de desempenhar. Os espíritos devem percorrer todos os graus da escala evolutiva para se aperfeiçoarem. Desse modo, todos devem habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Há, porém, tempo para tudo. A experiência e o aprendizado de que um espírito está passando hoje, um outro já passou e um outro ainda vai passar. Na 578, ele pergunta assim, ó: o espírito pode falir ou falhar na sua missão por sua culpa? E os espíritos respondem que sim. Só não falha se ele for um espírito superior. Se ele ainda tiver um pequeno grau de imperfeição, ele pode falhar. E quais consequências lhe advirão a sua falência? Ele terá que retomar a sua tarefa, essa é a sua punição. E também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Eu separei uma outra pergunta que eu achei bastante interessante. Em falar em falência e falir na missão, isso aqui acontece bastante. Pode-se considerar a paternidade
e a maternidade como uma missão? Os Espíritos respondem que realmente é uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande que implica na sua responsabilidade muito mais do que se imagina. Deus põe a criança sob sua tutela para que esse a conduza no caminho do bem. E aí ele fala uma outra metáfora: mas há aqueles que se preocupam em endireitar os galhos de uma árvore para que ela possa suportar os frutos, do que endireitar o caráter de um filho. E se esse sucumbir por sua culpa, ele vai pagar por isso. Terá que sofrer a pena e o sofrimento que essa criança está passando. E na vida futura, uma outra reencarnação recairá sobre eles, porque não fizeram o que tinham que fazer, que era a sua competência. Então, ser pai e ser mãe é uma missão que o Espírito tem com seus deveres e com sua consciência, com seu programa, que ele vai desempenhar em construir uma família, prover bem essa família, conduzir de forma exemplar, cumprir bem com seus deveres profissionais, sociais e também com seus deveres espirituais. É importante a gente considerar que o termo missão e o termo ocupação são palavras que Kardec coloca para definir algumas coisas, mas que nada tem de regras absolutas. Em geral, essas atribuições, às vezes, elas se confundem em uma coisa só. Uma missão tem a sua ocupação e uma ocupação tem seu caráter missionário. À medida que o espírito evolui, menos materializado ele fica, e as suas ocupações também são menos materializadas, seja na terra entre os homens, ou seja entre os espíritos desencarnados. As tarefas vão ficando cada vez mais sutis, mais voltadas no âmbito da inteligência e do sentimento, e ao passo que, se ele for mais materializado, as ações desse espírito também são mais vinculadas à matéria. Missão é uma tarefa. Todo missionário tem uma tarefa e costumamos achar que missão, principalmente aquela missão mais importante, missionário, uma missão grandiosa e importante, ela dá uma conotação de glória, de holofote, de aplausos. Uma missão importante no sentido da palavra é uma tarefa muito mais difícil, é um desafio, e a gente às vezes confunde a importância da missão com o prêmio que o missionário vai receber quando ele cumprir bem a sua tarefa. Mas na verdade é ele que tem o maior risco de cair e fracassar. Quando falamos em missão missionária, a gente logo pensa em espíritos que têm um raio de ação que alcança mais o coletivo, que atua em uma comunidade maior. E essa missão, essa tarefa coletiva, elas são as mais árduas, as mais difíceis, as mais espinhosas, e exigem muito mais do ser espiritual. Aí eu fico imaginando o seguinte: quantas pessoas circulam entre nós com missões importantes e elas vivem no anonimato sem que ninguém perceba, estão lá passando seus perrengues, suas dificuldades, e estão lá cumprindo seu dever. Então eu separei aqui 2 exemplos de missionários que ficaram conhecidos, e eu trouxe esses 2 exemplos para a gente comparar a grandeza de suas missões com as dificuldades que eles passaram para cumprir essa prova, essa missão, cumprir o seu dever. Um é o Chico Xavier. A gente sabe que ele teve uma vida difícil, com muitas dificuldades. Ele perdeu a mãe quando era pequeno, foi criado pela madrasta, às vezes apanhava da madrasta. E na sua adolescência, na sua juventude, onde a sua faculdade mediúnica foi ficando mais aflorada,
sofria muito com isso. Ele era muito incompreendido. E depois se enveredou pela caridade, ajuda aos pobres, se privando de muita coisa, viveu sua vida com humildade, com o suficiente, com o necessário. E quantas lágrimas derramadas nas madrugadas adentro, psicografando as obras que nos orientam até hoje. Olha que missão. Missão grandiosa, mas que não foi fácil. E outro exemplo de missionário é o Dr. Bezerra de Menezes. Ele é um espírito hoje de grande elevação, um dos principais divulgadores do movimento espírita brasileiro. Ele é considerado patrono de centenas de instituições espíritas Brasil afora. E esse espírito notável, quando ele esteve aqui na Terra, ele passou por diversas experiências e reencarnações anteriores, sempre voltadas à atividade da cristã e de caridade. E no entanto, na vida dele, quantos percalços, quantas dificuldades, na sua vida pessoal inclusive, quantas dificuldades financeiras, quantas carências. Ficou viúvo uma vez com uma porção de filhos, um deles ainda tinha transtorno mental. Quantas lutas e quantos gestos de bondade e quanto amor ao próximo. Missão grandiosa, mas com um grau de dificuldade e de prova dura. Então eu fico pensando, o que explica espíritos dessa envergadura, que já poderiam habitar mundos mais adiantados, e no entanto prosseguem ainda hoje vinculados ao planeta Terra, trabalhando por auxiliar a todos nós que trazemos as nossas dificuldades diversas. O que explica tudo isso? Do meu ponto de vista, é só o amor, não tem outra explicação. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem de encorajamento. Às vezes a gente está lá meio cabisbaixo, sem coragem, vendo esse mundo caótico que a gente está vivendo, os desafios que a gente tem. E o que eu digo é o seguinte: nós nunca estaremos sozinhos na nossa caminhada. Teremos sempre o auxílio dos nossos mentores. Às vezes a gente não chama os nossos mentores, mas eles estão pertinho da gente, nos auxiliando. Então teremos sempre o auxílio dos nossos mentores e o auxílio dos bons espíritos. E vamos ter ainda todos os recursos que nós precisamos para trabalhar no bem, para ajudar a construir um planeta melhor, uma sociedade melhor. Avante, vamos em frente. Muita luz para todos vocês. Eu agradeço imensamente por vocês terem me ouvido. Muito agradecido por isso. E agora vamos para a segunda parte, que é o passe.